Sequências numéricas gerando estados de consciência, criando realidade. Fique comigo, eu vou te contar um pouquinho mais sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Então, olha só, a razão de eu estar fazendo esse vídeo hoje é para te contar duas coisas, né? Uma eu já comecei a contar há um tempo atrás aí, e outra é para eu te mostrar um equipamento que foi desenvolvido pelo nosso laboratório, pela nossa equipe de pesquisa, para que você entenda um pouquinho mais até onde as coisas estão indo nesse momento presente. Pois muito bem, há um tempo atrás eu apresentei para vocês um vídeo com a professora Lígia, falando sobre as sequências de Grabovoi. Se você, depois qualquer coisa, você clica aqui, né? Clica aqui em cima, clica aqui em cima, ó, que você vai aqui, ó, que você vai ter a informação. Você tem o link do vídeo onde a professora Lígia fala bastante sobre isso, fala da história e tudo mais. Bom, só que antes de acontecer esse fato, de acontecer essa entrevista, eu já vinha estudando isso há um tempinho, e com algumas pessoas que são facilitadores, são pessoas que já lidam com essa técnica há algum tempo e que diz que tinham tido resultados surpreendentes, resultados fantásticos, né? E como eu conheço essas pessoas, eu falei, mas afinal de contas, por que essas pessoas têm um interesse tão grande sobre esse assunto? O que tem atrás disso tudo para poder produzir um interesse, repito, um interesse tão grande a ponto das pessoas se entregarem de uma forma quase que tempo integral, estudando e se dedicando a isso? Pois muito bem, eu fui começar a estudar, fui ler um pouquinho do que tinha sido feito, repito, tive a delicadeza e a gentileza da professora Lígia lá do Rio de Janeiro para me direcionar em algumas leituras, e assim a coisa foi indo. Pois muito bem, então deixa eu desenhar para vocês aqui tudo aquilo que eu consegui assambarcar em termos técnicos, ou seja, aquilo que eu posso provar, aquilo que eu posso constatar, aquilo que eu posso mensurar. Fora disso, não vem com churumela porque não pega, tá certo? Tudo bem. Toda vez que nós falamos em criação do universo, o universo ele foi criado com base em alguns princípios vibracionais. Essa é uma premissa absolutamente sustentada por vários segmentos da ciência. Muito bem, tá? E existe uma sequência, um grupo de sequências numéricas que são sequências binárias, decimais, hexadecimal, enfim, escala pentatônica, isso um monte de sequências que de alguma forma contribui para a consolidação, a consubstanciação, a materialização, tanto de estados de consciência, sustentação de estados de consciência, ou criando realidades. Então, quando nós nos remetemos às escrituras sagradas, nós vamos ver uma frase que ela é recorrente. Deus, o Pai, aquilo que é a causa primária de todas as coisas, geometrizou o universo. Tá? A palavra geometrizar nada mais é do que quantificar largura, comprimento e altura, tá? Acrescenta-se aí o tempo e acrescenta-se aí a quinta dimensão, que são os estados de consciência. Muito bem. Para que a gente consiga sustentar uma ideia, é necessário que essa ideia esteja envolta em uma caixa de ressonância. Vou repetir. Para que a gente sustente uma ideia, um conceito, um princípio, um sentimento, é necessário que ela esteja dentro de uma caixa de ressonância. Essa caixa de ressonância, ela tem as dimensões adequadas, ela tem toda a sua estrutura ajustada, olha aqui, eletronicamente. Para que isto aconteça, eu preciso de ter uma estrutura biológica, eletrônica, capaz de produzir a sustentação desse estado de consciência. Muito bem? Na medida que esse estado de consciência ele se sustenta, eu começo a criar padrões geométricos. Largura, comprimento e altura. Padrões geométricos. Eu começo a
recitar sequências numéricas, tá? De tal forma que esse estado de consciência agora consiga plasmar no mundo físico um processo, a materialização de algo que efetivamente eu quero, eu gostaria, uma oportunidade de negócio, a cura de uma doença, um benefício material, seja o que for, tá bom? Eu particularmente vou contar para vocês no decorrer do vídeo, que é uma sequência numérica que eu uso, né? Eu vou mostrar para vocês uma sequência que eu utilizo, tá? Que é uma sequência que tem a ver com os aspectos de intuição, de pré-cognição, de ter uma antecipação da informação, do conhecimento com uma certa antecedência. Isso é uma coisa que, enfim, de alguma maneira eu comecei a testar, a fazer e está dando resultado, está funcionando. Tá? Então eu resolvi compartilhar com vocês, na segunda parte do vídeo aqui, esse princípio. Bom, então o que é importante que você saiba aqui? Esse sistema criado pelo Dr. Grabovoi é um sistema patenteado, ele tem uma série de travas e quem é licenciado que lida com isso. Então eu não estou aqui na condição de instrutor, facilitador ou coisa que vale. Eu estou aqui falando a respeito do sistema. Estou aqui não como uma pessoa credenciada, mas como um estudioso, como uma pessoa dedicada à parte estrutural e funcional e entender como isso tudo funciona. Tá? Como é que esse diapasão, quando eu falo 3, o que esse diapasão do 3 quer dizer? Quando eu falo 5, quando eu recito esse número, o que isso quer dizer? Quando eu falo recitar, é para eu não usar a mesma linguagem que o grupo usa, para não ficar suscitar a possibilidade de que eu esteja fazendo, copiando, não é nada disso. Eu quero apenas chegar numa ideia aqui, num princípio, num conceito, que eu acho super legal. Muito bem. Quando eu falo recitação, nós podemos fazer uma retrospectiva na história de algumas civilizações, de algumas culturas, em que aspectos religiosos, momentos de religiosidade, momentos de comunicação com a quinta dimensão, com espaços vibracionais de uma outra dimensão, são feitas através de recitação. É o terço que você repete insistentemente aquela ladainha, é uma japamala que você repete insistentemente aquele mantra, por exemplo, uma coisa fabulosa com um poder de cura incrível, tá? São as recitações do Alcorão. Na prática religiosa do Islã, nós vamos encontrar trechos do Alcorão, do Alcorão, que quando são recitados, eles produzem uma caixa de ressonância, um ambiente vibratório tão poderoso, mas tão poderoso, que é capaz de levar as pessoas à cura. São recitações transformadoras. E o Dr. Grabovoi, na União Soviética, através do seu trabalho, vocês podem pesquisar por onde vocês quiserem, tem um material extenso sobre isso, tá bom? Chegou a algumas conclusões agora dentro de um ambiente tecnicamente, cientificamente ajustado e apropriado. E eu comecei a correr atrás disso, por onde foi que ele se cercou. E foi aí que eu comecei a discutir algumas coisas. Primeira coisa, para que você consiga, agora vamos à parte técnica do negócio, para que você consiga quando você quer alguma coisa, quando você quer que alguma coisa aconteça no instante seguinte, isso significa no futuro, você precisa estar nesse estado, precisa estar nesse futuro. Você precisa criar o ambiente apropriado, psíquico, para que isto aconteça. E depois você volta no passado, no instante anterior, e produz uma ação vibratória para dar sustentação para aquilo. Vou repetir, você cria no futuro, um benefício material qualquer, eu não vou aqui citar nenhum, tá? Um benefício material qualquer, um estado de equilíbrio e saúde para você ou para alguma pessoa que esteja sob os seus cuidados. Tá bom? Então quando você cria esse estado, você tem certeza que isso está pronto, você tem certeza que isso vai acontecer. O que é que você faz? Você recua no tempo,
e começa a recitar, começa a dizer números que vão produzir arcos vibratórios, o número 1, o número 2, o número 3, o número 5, o número 6, e cada um destes arcos, como se fosse um diapasão, vai produzir uma ação ressonante a ponto de dar suporte e sustentação àquilo que você está querendo, àquilo que você deseja, aquilo que faz parte dos seus desejos. Você vai observar que com o passar do tempo, essa técnica, essa prática vai dando a você a possibilidade de você ir se ajustando com muito mais tranquilidade e eu diria até felicidade ao longo da sua vida. Tá muito bom. Quando eu percebi essa ideia, eu estava participando de... Cara, como é que eu faço para atrasar o tempo? Como é que eu faço para adiantar? Quando você fala atrasar o tempo, eu posso pensar ontem. Eu posso perguntar, posso falar para você, escuta, o que é que você comeu ontem? Que roupa você estava vestindo ontem? Naturalmente, você, por um instante, você faz volta o filme e se lembra do que aconteceu ontem. Agora eu digo para você, me fala o que aconteceu amanhã. Me fala o que é que vai acontecer amanhã. Então você tem uma expectativa, você tem uma perspectiva do que vai acontecer amanhã. Com base em quê? Com base no presente. Com base no que está acontecendo hoje, você tem uma expectativa do que vai acontecer amanhã. Tá bom? Então, na medida de como você está hoje e como você estará amanhã, você vai fazendo essas comparações a ponto de chegar num meio termo onde a tua paz interior, onde o teu equilíbrio, onde o teu bem-estar, a tua saúde, os teus propósitos de vida começam a se consolidar, tá bom? Ok, só que às vezes isso não é possível, às vezes a gente não tem essa sacada, essa virada, né? Esse trabalho cotidiano de meditação, o trabalho de conscientização e tudo mais. Eu falei, caramba, eu sou estudioso de radiônica 50 anos. Existe uma ferramenta muito poderosa que é mexer com esses estados de consciência dentro da radiônica. E eu comecei a trabalhar em cima disso, ajustando os números, não mais agora num princípio radiônico clássico, mas ajustando os números dentro de um diapasão em arco. Diapasão em arco, esse é o truque. Muito bem. Só que eu sempre marcava aquele momento do amanhã, marcava o momento do amanhã, do que está por vir, daquilo que você quer, um benefício material, um equilíbrio de saúde, uma proposta de trabalho de emprego, alguma coisa dessa natureza. Você estava sempre lá na frente. Tá? Como é que eu fazia para voltar aqui? Tá? Criar um ambiente onde eu pudesse sustentar, vou repetir, sustentar a sequência gráfica, a sequência geométrica que vai fazer com que aquela situação vibre. Eu tenho a situação que eu quero, é um estado de consciência. Eu preciso fazer com que ela se materialize. Eu preciso de um referencial geométrico. Eu preciso de um referencial arqueométrico, um referencial numérico. É assim que a coisa funciona, beleza? Pois muito bem. Só que eu precisava atrasar isso no tempo. Eu falei, caramba, como é que eu vou, né? Como é que eu vou fazer isso? E quando eu fui assistir a palestra, uma palestra sobre números de Grabovoi em Curitiba, da professora Lígia, ela me dá o pulo do gato, tá? Que é o seguinte, o nosso tempo presente, a nossa percepção do presente, ela varia de 10 a menos 17 segundos até 1/17 do segundo. É onde está compreendido, imagine, 1 segundo. Já se passaram 4 aqui, enquanto eu estou falando com você. Imagine isso 17 vezes menor. Ou um número com 17 zeros depois da vírgula, tão pequeno. Então é esse espaço até de 10 a menos 15, menos 16 até 0,017 do segundo. Então é um espaço muito pequeno. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei pensando, conversando com algumas pessoas que são as pessoas com quem eu me aconselho dentro do campo da eletrônica, como é que eu faço Escuta, às vezes a gente precisa atrasar uma informação dentro de um sistema de processamento, como é que a gente faz? Aí começou a surgir as oportunidades, surgir as ideias, e nós desenvolvemos um circuito
que ele faz esse atraso de tempo para cada um dos números que a gente evoca no sistema. Então ele tem um circuito, não é uma coisa complicada, mas é um microprocessador que ele vai dando, dependendo do número que você ajusta, ele atrasa um pouquinho o tempo e nesse atraso ele vibra eletronicamente e essa vibração eletrônica fica marcada no nosso duplo etérico, no nosso campo vibracional, na aura que nos envolve, a ponto de você vai segurar um dispositivo como esse aqui, que vai dar uma descarga, quando eu digo descarga elétrica, não é que vai dar choque, uma milimicro descarga elétrica que vai fazendo com que o teu estado de consciência volte um instante no passado, que é a borda limite do presente. Então, isso para o cérebro dá suporte e sustentação ao processo. Tá legal? Então foi uma maneira que eu comecei a encontrar para poder, afinal de contas, por que deu certo com você? Me fala, me dá o teu relato. Aí quando eu vou ver, a pessoa está fazendo exatamente desse jeito. Cria um estado mental, já um ambiente propício onde aquilo está acontecendo. Repito, um benefício material, uma oportunidade de trabalho, um reequilíbrio energético, espiritual, seja o que for. Tá? E aí ela começa a criar gestar vibracionalmente os estados geométricos, numéricos, arqueométricos, capazes de sustentar essa ideia. Só que ela tem que vir um pouquinho no passado. Então essa técnica da pilotagem, ou da recitação, é que faz com que o processo funcione. Dá trabalho? Um pouquinho. Tá? Então o que eu fiz e que está em fase experimental agora é um dispositivo que te ajuda a fazer esse delay, esse atraso no tempo em cerca de até 0,017 segundo até 10 a menos 16, menos 17. É uma coisa, é muito mais rápido que um flash, claro, né? É uma centelha de tempo e que só mesmo um dispositivo eletrônico é capaz de produzir esses atrasos, não é? A gente não consegue fazer isso mecanicamente, só é possível ser feito isso eletronicamente, tá bom? Então nós desenvolvemos esse projetinho, ele está em fase experimental agora e eu gostaria de apresentar esse dispositivo para você. Tá legal? Vamos lá então comigo? Vamos lá em cima da bancada e aí depois a gente volta para as nossas considerações finais. Tá legal? Vamos embora, vamos lá para a bancada. Vem comigo. Bom, a minha ideia, desde o começo, não é oferecer a você um treinamento a respeito do sistema, mas eu vou demonstrar para você o uso do equipamento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, já repetindo, por ter uma patente, tanto o nome quanto o sistema, né, nós optamos então por apenas apresentar para vocês o sistema utilizando o nosso ativador de sequência numérica, tá certo? Bom, então ele vem neste gabinete com 15 ajustes, uma manopla e uma fonte de alimentação, tá bom? Basicamente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a conexão da fonte de alimentação à parte traseira aqui do equipamento, né? Ele tem um soquetezinho aqui atrás, você está vendo aqui, tá? E ao mesmo tempo nós vamos conectar essa manopla à lateral aqui do sistema. Muito bem. Então, o aparelho ele vai funcionar em duas etapas, tá? O ajuste numérico e a recitação. A parte do ajuste numérico, ele antecede uma palavrinha bem interessante chamada pilotagem, tá? Que é na hora que nós estivermos fazendo a recitação, tá bom? Então para que a gente aprenda como é que nós utilizamos isso aqui, eu separei uma sequência numérica que é a sequência 35986, certo?
A sequência 35986, ela tem uma ativação para as questões criativas, as questões de intuição. Tá? Então eu vou começar com você 35986. Eu vou começar do começo. Então, antes de qualquer coisa, a máquina deve estar toda ela ajustada no 0, tá bom? Todos os diais devem estar ajustadas no 0. Se você observar detalhadamente todos os diais, eles não obedecem uma sequência numérica crescente. Essas sequências e essas angulações são decorrentes do sistema, decorrente do que representa cada número, cada arco numérico, tá certo? Então vamos lá. Então, para eu começar o trabalho, eu vou colocar a minha alavanca em ajuste numérico. Muito bem. Antes de qualquer coisa, quando eu colocar em ajuste numérico, eu tenho que ter em mente exatamente aquilo que eu quero, de uma forma absolutamente criativa e pungente na minha mente, tá bom? Então eu vou pegar o primeiro ajuste frequencial e colocar no 3, e vir para o primeiro dial e ajustar no 3. Depois, volto para cá, eu preciso agora ajustar o 5. 5. Eu venho aqui e ajusto no 5. Depois o próximo ajuste é o 9. 9. O próximo ajuste é o 8. É o 8. E o outro ajuste é o 6. Muito bem. Fica claro? Então esta é agora a minha sequência de ativação. 35986. 35986. Então o que eu faço? Atenção, está feito o ajuste. Eu posso deixar o meu dial no último número, no último algarismo, ou deixá-lo no primeiro. 3. Cada um dos números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem uma representação. Eu, particularmente, prefiro o número inicial. O número inicial ele tem uma representatividade específica para aquilo que a gente quer. Ele chama para as demais sequências. 3, 5, 9, 8, 6. Eu estou lidando então com aspectos criativos, aspectos intuitivos. Ok? Então, a hora que eu for fazer a pilotagem, que eu já tenho isso claro, que eu sei exatamente aquilo que vai acontecer comigo, eu agora aciono a alavanca para recitação. Eu já tenho tudo isso e fico segurando a manopla, que começa a mandar pulso. Você não vai sentir isso na mão, discretíssimo. Um pulso 3, 5, 9, 8, 6. Ele faz isso sequencialmente. 3, 5, 9, 8, 6. 3, 5. Ele vai fazendo exatamente isso. Se você não quiser fazer essa recitação, não tem necessidade. Eu geralmente gosto, tá? Eu gosto de ficar recitando, pilotando 3, 5, 9, 8, 6. Essa recitação, ela, claro, tem uma ativação psíquica, que tem toda uma fundamentação, que não cabe aqui nenhum tipo de explicação. Mas, ao mesmo tempo, eu estou produzindo uma ação elétrica, aqui na minha mão, que faz um negócio chamado muito interessante, como eu falei no começo do nosso vídeo aqui. Ela permite que eu atrase o tempo, tá? Atrase o tempo, cerca de 1/17 até 10 a menos 17 do segundo, tá? É o tempo que demora o instante presente, tá bom? Então, a parte feito isso aqui, eu permaneço aproximadamente alguns minutos, do qual eu acho que seja necessário, tá? Bom, Flávio, todos esses ajustes aqui e os demais, todos no 0. Ah, mas e se eu quiser trabalhar com mais números? Primeiro um, depois o outro, tá certo? Se no meio do caminho aqui eu tiver um 0, passa para o outro e vai sucessivamente.
Tá bom? Então eu fiz essa primeira sequência, depois eu posso vir com esses outros demais. Essa é a sequência como se eu estivesse lendo da esquerda para a direita. Eu faço essa sequência e vou daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então eu tenho 15 ajustes que atende perfeitamente 99% das cifras propostas para este programa de recitação. Terminado o trabalho, eu posso deslocar a chave para isso aqui, tá feito, fecho o equipamento, né, e tá feito o jogo, tá bom? Vamos dizer que eu vá atender eu sempre gosto de finalizar o trabalho, zerado, 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 tá? Ah, Flávio, eu posso deixar a sequência do jeito que está? Deixar a sequência para ela produzir uma ação ativadora? Eu recomendo que você deixe a máquina ligada então, tá? A máquina ligada não mais que 1 hora, não mais que 1 hora, não é conveniente, tá? Os testes, não estou dizendo no aspecto eletrônico, no aspecto de sustentação frequencial, tá legal? Então, terminou o trabalho? Se você quiser repeti-lo 2 ou 3 ou 4 vezes ao dia, faça exatamente a mesma sequência. Caso você vá atender alguma pessoa e vai sugerir a ela, obviamente ela vai ficar sentada ao seu próximo de você, você vai explicar como é que o sistema funciona, ela vai segurar a manopla aqui, no momento do ajuste, é a primeira coisa que você faz, no momento do ajuste, ok? Faz o ajuste numérico, cada um dos números, vai modificando a frequência para cada um dos números, finalizou, deixa no primeiro, ou no último, como você quiser, deixa no primeiro, dá sequência e coloca a alavanca para recitação ou pilotagem, chame como quiser. Tá certo? Ok! Ficou claro para você? Tá? Vou repetir. Esse equipamento é um protótipo, ele está sendo experimentado por mim aqui. Eu tenho mais uma ou duas pessoas, mais 2 pessoas que estão olhando para isso também com bastante atenção, tá? Para depois a gente poder discutir isso com um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de atenção. Isso aqui não é brincadeira, existem pessoas responsáveis por este sistema no mundo todo e eu estou aqui delicadamente prestando a minha colaboração no sentido de melhorar o processo. Tá? É a fase preliminar, tá? Já passamos da fase de circuito, da fase eletrônica, agora estamos fazendo a parte de experimentação. Provavelmente a gente vai fazer mais um equipamento com duplo cego, um equipamento, 1 ou 2 equipamentos funcionando a plena carga e o outro equipamento com absolutamente nada dentro, alguma coisa nesse sentido. Isso vai depender, claro, da nossa disposição de recursos para isso. Claro, vocês sabem que todo o trabalho, tanto o trabalho do nosso canal aqui, quanto o trabalho do laboratório, do desenvolvimento de pesquisa nessa área, é tudo feito aqui nas costas do Degas. Então eu às vezes dependo de aporte de recursos para isso e tudo mais, então eu não tenho absolutamente nenhum tipo de financiamento externo para isso, justamente para ter isenção e independência. Isso significa que eu falo o que eu quiser e eu penso o que eu quiser. Tá legal? Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse equipamento, alguma coisa, pode entrar em contato comigo, pelo meu e-mail, né? pela minha caixa pelo contato através do e-mail. E que mais que eu posso dizer para você? De repente você tem algumas experiências em cima do processo em si, tá? De repente você queira contar, queira compartilhar, de repente você é uma pessoa licenciada ao sistema e queira de alguma maneira contribuir com isso, tá bom? Eu estou aqui no sentido de colaborar, no sentido de dar ao processo. Funciona, tá? Isso eu posso dizer para você com bastante tranquilidade. É foda, tá? É foda. Então se você por alguma razão tem interesse em conhecer isso aí,
o processo, eu recomendo que você procure uma pessoa licenciada. Eu vou deixar aqui embaixo pelo menos uma indicação do Rio de Janeiro, de pessoas, do professor Alígia, que pode te dar todas as informações e tudo. Eu não, eu sou curioso, eu sou autodidata, eu estudo aquilo que eu acho que eu tenho que estudar. Tá? Quando eu tenho dificuldade, eu me cerco de bons professores. Graças a Deus sempre foi assim. Tá legal? Eu não gosto de ter, sabe, que depois eu acabo tendo que ficar batendo cabeça, não é o caso especificamente aqui, tá? Mas eu não gosto de ficar devendo favor para ninguém. Aí eu sou independente, eu sou um pesquisador independente, às vezes a universidade me cede um pedacinho do laboratório, colho uma informação com um professor ou outro, mas é assim que eu sigo. Para não ter absolutamente ninguém para dizer para mim, você pode, você não pode, eu faço o que eu quiser. Tá? Eu faço o que eu quiser e ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Desculpe, eu não quero ser indelicado não, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento desse equipamento, como é que as coisas foram acontecendo, eu posso te dar depois um pouquinho mais de detalhe. Tá legal? Grande abraço para você e obrigado pela audiência. Ó, lembra, se inscreve, dá um clique se você gostou, tá legal? Mais uma vez, até mais, tchau, tchau.